Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado para começar a falar de X-Men 97, e eu sei que já faz alguns dias que eu não lanço vídeo aqui no canal, mas tem um bom motivo. Na verdade, eu tinha alguns projetos aqui pro canal que eu estava planejando, e eles infelizmente não deram certo. Fora o fato de que as minhas tarefas do trabalho acabaram acumulando muito do meu tempo, então isso acabou me deixando um pouco sobrecarregado e eu tive que ficar um mês inteiro e alguns dias a mais sem conseguir lançar vídeo no canal. Então, de antemão, eu já peço desculpas aqui pra vocês. Mas antes tarde do que nunca, eu quero falar desse assunto de uma série que eu tô acompanhando diariamente e vamos falar dos 10 mutantes mais poderosos de X-Men 97. Só que tem um pequeno detalhe, vou falar aqui da primeira temporada. Como a segunda temporada ainda não finalizou e ainda não temos todos os feitos e níveis de poder de alguns personagens que estão sendo trabalhados atualmente, primeiro eu vou falar da primeira temporada que já finalizou, já tivemos todos os vilões e heróis apresentados e trabalhados. Quando a segunda temporada finalizar, com certeza essa lista vai mudar, porque tem muitos rostos novos e poderosos nos episódios novos, então fiquem atentos. E para começar a lista, eu não poderia deixar de fora o personagem mais famoso dos mutantes, no caso, o Wolverine. Ele que é o guerreiro mais implacável e tenaz dos X-Men, funcionando como uma força de ataque frontal e a resistência máxima da equipe. Seus poderes são centrados principalmente no seu fator de cura acelerado, uma habilidade de regeneração celular que o torna virtualmente imortal e imune a quase todas as toxinas, venenos e doenças. Na nova animação, esse poder é testado de forma extrema, permitindo que ele se recupere instantaneamente de queimaduras de lasers, explosões de sentinelas e ferimentos profundos de combate em questão de segundos. Esse fator de cura também retarda o seu envelhecimento e alimenta os seus sentidos super aguçados, que o permitem rastrear inimigos pelo cheiro a quilômetros de distância e enxergar perfeitamente no escuro. Complementando sua fisiologia, Logan possui 3 garras retráteis em cada antebraço que perfuram a pele de seus punhos toda vez que são convocadas. A grande assinatura de combate do Wolverine é a sua violência tática, impulsionada pelo seu esqueleto totalmente revestido de adamantium, o metal mais resistente do mundo. Graças a essa modificação, suas garras conseguem cortar e retalhar estruturas de aço maciço, bem como blindagens de robôs gigantes e as ligas metálicas mais densas com extrema facilidade. No entanto, ter o corpo banhado em metal se torna sua maior fraqueza no confronto final contra o Magneto. Em uma demonstração aterrorizante de poder, o mestre do magnetismo usa suas habilidades para arrancar violentamente todo o adamante de dentro do corpo de Logan através dos poros de sua pele. Essa mutilação brutal sobrecarrega o fator de cura do herói ao limite absoluto, deixando ele à beira da morte, preparando o terreno para o retorno de suas garras de osso originais nas próximas temporadas, que como já vimos na segunda, ele já recuperou o metal novamente. E se eu falei do Wolverine, eu tenho que falar do Morpho, um dos mutantes com uma das melhores histórias de superação e lealdade dentro dos X-Men, e um dos poucos com uma história completamente nova dentro da série. O personagem até existe dentro dos quadrinhos, mas não possui metade da profundidade do personagem na animação. Na animação clássica dos anos 90, ele era conhecido pelo seu jeito brincalhão e por ser o melhor amigo do Wolverine, mas a sua trajetória muda completamente logo nos primeiros episódios daquela época, quando o grupo sofre uma emboscada dos robôs Sentinela. Morpho acaba sendo atingido e é deixado para trás pela equipe, que acreditava que ele tinha morrido no campo de batalha. Na verdade, ele sobreviveu, mas caiu nas mãos do terrível cientista Senhor Sinistro. O vilão usou lavagem cerebral e experimentos genéticos para reconstruir o corpo do herói e transformar a mente dele em uma arma contra os próprios amigos. Depois de muitas lutas, ele finalmente conseguiu se libertar do controle do Senhor Sinistro. Ele precisou se afastar por um período para tratar os seus traumas psicológicos e recuperar a sua sanidade, mas quando retornou para valer na temporada de X-Men 97, ele surge com um visual totalmente novo, com uma pele branca e traços lisos, que mostram como ele aceitou sua natureza maleável. O grande poder do Morpho é sua capacidade de mudar de forma. Ele consegue alterar sua estrutura corporal de maneira imediata para imitar com perfeição a aparência física, a voz, os figurinos e os trejeitos de qualquer pessoa. Mas na nova fase da animação, os poderes dele evoluíram muito e ganharam foco no combate. Agora ele assume a forma de outro herói e também consegue replicar temporariamente as habilidades físicas daquela pessoa. Durante as lutas, ele se transforma rapidamente no Fanático para usar sua super força, muda para o Homem-Aranha para ter agilidade, salta como um mutante fera ou projeta as garras da Lei de Metal. Isso na segunda temporada, mas vou colocar aqui porque conta como exemplo. Como não sabemos exatamente o limite da sua mutação, e ele possui por não ser um nível ômega,
Vou deixá-lo mais abaixo, apesar de ser um mutante com um nível de potencial tão grande que poderia facilmente estar no top 3 dessa lista. E avançando para o líder dos X-Men, Ciclope, cujo nome verdadeiro é Scott Summers, é o líder de campo dos X-Men e um dos pilares mais importantes de toda a equipe. Ele sempre foi retratado como um soldado perfeito, um homem extremamente focado, disciplinado e profundamente devoto ao sonho do professor Charles Xavier, de convivência pacífica entre humanos e mutantes. Após a suposta morte do Xavier, Scott precisou assumir o controle total do instituto, enquanto descobriu que Magneto foi nomeado o novo líder legal do local, o que abalou suas convicções. Para complicar ainda mais, ele enfrentou o drama da paternidade ao descobrir que o filho que ele teve com a Jean, na verdade nasceu de um clone dela, a Madelyne Pryor, sendo forçado a enviar o bebê para um futuro para salvar a vida da criança. Os poderes mutantes do Ciclope se manifestam através de seus olhos, que funcionam como portais para uma dimensão de energia pura, disparando rajadas ópticas de força concussiva de coloração vermelha. É importante destacar que esses raios não são feitos de fogo ou calor, mas sim de pura pressão de impacto, capaz de demolir prédios inteiros, perfurar montanhas ou abrir carteiras no chão. Devido a um bloqueio mental causado por um acidente na sua infância, Scott não consegue controlar a ativação desse poder por conta própria, o que significa que seus olhos estão constantemente disparando essa energia devastadora sempre que estão abertos. Para conseguir viver em sociedade e lutar sem destruir tudo ao seu redor, ele precisa utilizar óculos especiais e um visor de quartzo rubi, que é o único material capaz de conter e canalizar as rajadas. No campo de batalha, o Ciclope utiliza um botão de pressão nas laterais do seu visor ou em suas luvas para controlar a intensidade e a largura dos feixes de energia. Ele consegue disparar raios finos e precisos para disparar um inimigo sem feri-lo, até liberar toda a potência acumulada em uma rajada massiva, demonstrando uma percepção espacial e uma genialidade tática impressionantes, ao calcular ricochetes perfeitos para atingir múltiplos alvos de uma vez só. Já a Vampira é uma das mutantes mais poderosas, carismáticas e tragicamente isoladas de todo o universo dos X-Men. Ela foi criada originalmente pela vilã Mística, que a usou como uma arma em sua irmandade de mutantes. Vampira acabou encontrando no Instituto Xavier um verdadeiro lar e uma nova família, saindo da sua vida de criminalidade. O poder mutante da Vampira é ao mesmo tempo uma dádiva devastadora e uma terrível maldição, funcionando através da absorção de energia vital por meio do contato direto de pele com pele. Sempre que ela toca em alguém, ela drena instantaneamente a força física, as memórias, os traços de personalidade e, no caso de outros mutantes ou super-heróis, todos os superpoderes do alvo, deixando a vítima fraca ou completamente inconsciente. Esse processo é incrivelmente doloroso para quem é tocado e causa uma enorme confusão mental na própria Vampira, que passa a ouvir as vozes e sentir os traumas da mente absorvida dentro da sua própria cabeça. Geralmente esses efeitos são temporários e duram apenas alguns minutos, mas o contato prolongado pode causar danos permanentes, como aconteceu na sua juventude com uma heroína, Miss Marvel, cujo toque prolongado fez com que a Vampira absorvesse permanentemente a super força, invulnerabilidade e a capacidade de voar que ela exibe na série. Por não conseguir desligar ou controlar essa habilidade à vontade, ela é forçada a viver com um corpo totalmente coberto por luvas e roupas compridas, transformando qualquer demonstração espontânea de afeto ou intimidade em um risco de morte para as pessoas ao seu redor. E avançando, Jubileu deixou para trás o papel de caçula deslumbrada da equipe e ela agora atua como uma jovem adulta mais madura, servindo inclusive como mentora para o novato Mancha Solar. No entanto, o grande destaque sobre seu potencial máximo ocorre no episódio focado em um videogame futurista criado pelo vilão Mojo. Dentro dessa simulação digital, Jubileu se depara com Abscissa, uma versão dela muito mais velha, vinda de um futuro alternativo, onde passou décadas lutando para sobreviver. Esse encontro serve para mostrar à jovem mutante o verdadeiro e assustador teto de suas habilidades quando levadas ao limite da experiência. Justamente por isso que ela está em sexto, senão ela estaria lá em décimo. Os poderes mutantes da Jubileu consistem na capacidade de gerar e projetar plasma luminoso de energia multicolorista diretamente de suas mãos, que ela carinhosamente chama de fogos de artifício. Na nova animação, a jovem mutante já demonstrou um controle muito maior sobre esse dom, conseguindo explodir computadores, cegar sentinelas e derreter superfícies metálicas com facilidade. Mas é através da sua versão mais velha que descobrimos que esses feixes coloridos não são apenas visuais, eles são detonadores moleculares de altíssima potência, como já foi revelado nos quadrinhos inclusive. A Jubileu mais velha exibe um domínio devastador sobre o plasma, sendo capaz de acelerar as partículas subatômicas de qualquer objeto à distância para causar explosões em escala massiva, comparáveis a bombas táticas. Ela consegue controlar a intensidade de suas explosões com precisão milimétrica, transformando o que antes era simples faíscas em ondas de choque concussivas, capaz de pulverizar inimigos blindados e derrubar estruturas colossais instantaneamente. Esse vislumbre do futuro prova que a mutação da Jubileu, quando totalmente desenvolvida pelo tempo e pelo combate, deixa de ser uma distração colorida e se transforma em uma das armas de destruição em massa mais perigosas do arsenal dos X-Men.
Mas antes de continuarmos, coloque aí embaixo nos comentários qual desses mutantes é o seu favorito, seja da primeira ou da segunda temporada, tanto faz, pode colocar à vontade. Também deixa o like e ajuda o canal a continuar crescendo, principalmente agora que eu tô voltando com os vídeos depois de um mês. E vamos pra quinta da lista, que é a Tempestade. Ela que é uma das figuras mais majestosas, respeitadas e poderosas de toda a história dos X-Men. Ela sempre se destacou pela sua postura imperial, seus discursos poéticos ao clamar pelos elementos da natureza e seu papel como uma das líderes espirituais e táticas da equipe, sendo a segunda em comando logo atrás do Ciclope. Logo nos primeiros episódios da nova animação, ao tentar proteger um mutante brasileiro Mancha Solar, Tempestade é atingida por um disparo de uma arma laser criada para anular os poderes mutantes. Ao perder completamente sua conexão com os elementos, ela entra em uma crise profunda de identidade e decide abandonar o instituto para tentar viver com uma humana comum. No entanto, ela encontra o inventor Forge, que a ajuda a enfrentar os seus maiores traumas psicológicos e seus medos mais profundos, incluindo sua terrível claustrofobia. O poder mutante da Tempestade é de nível ômega, o que significa que o teto de suas habilidades atinge uma escala planetária e potencialmente devastadora, permitindo que ela manipule forças climáticas e os ecossistemas ao seu redor. Ela consegue gerar e controlar instantaneamente correntes de ventos fortes o suficiente para erguer carros ou fazê-la voar em altas velocidades, além de convocar tempestades torrenciais, nevascas congelantes, nevoeiros densos para camuflagem e furacões massivos. Sua marca registrada no campo de batalha é a capacidade de projetar rajadas de raios destrutivos diretamente de suas mãos ou direcionar relâmpagos do céu com precisão cirúrgica para desintegrar ameaças mecânicas como sentinelas. Além disso, o corpo de Ororo é totalmente imune aos efeitos das temperaturas extremas que ela mesma convoca, permitindo que ela caminhe tranquilamente no meio de um gelo polar ou sob o calor de um deserto. E olha só, pro quarto lugar dessa lista eu vou precisar de um pouquinho de licença poética porque o personagem não é um mutante. Na verdade, Nathaniel Essex é um dos maiores e mais perigosos estrategistas do universo dos X-Men, mas com um detalhe fundamental que muitos fãs esquecem, que é, ele não nasceu mutante, como eu mencionei. Na verdade, ele era um cientista humano no século XIX, obcecado pela teoria da evolução, que, após fazer um pacto com o vilão Apocalipse e passar séculos realizando experimentos bizarros, transformou o próprio corpo. Eu coloquei ele no vídeo porque ele passou a vida inteira rastreando, catalogando e roubando o código genético da família Summers e Grey, alterando sua própria estrutura celular com DNA de dezenas de mutantes diferentes para tentar alcançar a imortalidade e o ápice do poder. Na prática, o personagem é praticamente uma quimera, metade humano, metade outras dezenas de DNA mutante. Na primeira temporada de X-Men 97, as habilidades modificadas do Senhor Sinistro são exibidas com foco total no combate e na regeneração molecular. Graças ao DNA mutante que ele injetou em si mesmo, ele possui uma das telecineses mais brutais da série, capaz de paralisar os X-Men no ar e disparar rajadas de energia concussiva amarela de alta potência que atravessam blindagem pesada. E abrindo nosso top 3, eu não poderia deixar de fora também Madelyne Pryor, que é ligada diretamente ao Senhor Sinistro, provando que ele e Mutante estão intimamente ligados. Ela é conhecida também como Rainha Duende, e é um clone genético perfeito de Jean Grey, concebido com o único propósito de casar com o Ciclope e gerar um filho com a linhagem perfeita dos Summers e dos Grey. Na primeira temporada de X-Men 97, Madelyne assume o centro de um enorme drama psicológico quando a verdadeira Jean Grey retorna, revelando toda a sua farsa. Claro, ela não sabia, mas ainda assim, era uma farsante. Ao descobrir que sua vida, seu casamento com Scott e suas próprias memórias era uma mentira construída, Madelyne entrou em colapso emocional, sendo facilmente manipulada por Sinistro para libertar o seu lado sombrio e atacar os X-Men, antes de se redimir e buscar um novo recomeço em Genosha. Por compartilhar exatamente o mesmo material genético de Jean Grey, os poderes mutantes da Madelyne Pryor são virtualmente idênticos em escala e potencial, divididos entre uma telepatia devastadora e uma telecinese de alta potência. Na série, sua telepatia é demonstrada de forma extremamente agressiva quando ela assume a identidade de Rainha Duende. Ela consegue projetar ilusões e terror em massa na mente dos mutantes experientes, revirando os medos mais profundos de heróis como Wolverine e o Ciclope, e prendendo o Instituto Xavier em um pesadelo mental coletivo. Sua telecinese também se mostra brutal no campo de batalha, permitindo que ela levite toneladas de destroços e dispare rajadas de energia concussiva de coloração rosa para pulverizar as defesas inimigas. A grande diferenciação e o destaque dos poderes de Madelyne na nova animação vem da sua afinidade com a magia negra e a feitiçaria demoníaca, despertadas pelo Senhor Sinistro. Ao misturar sua mutação com essas forças ocultas, ela ganha a capacidade de distorcer a realidade ao seu redor, transformando o ambiente físico do Instituto em um cenário infernal vivo, onde objetos inanimados ganham dentes e atacam os X-Men. Além disso, mesmo após abandonar o lado vilanesco, Madelyne mantém um nível de percepção energética altíssimo, o que a permite sentir ameaças antes que elas de fato aconteçam.
No entanto, sua imensa força não é suficiente para salvá-la no massacre em Genosha, onde ela usa os seus últimos momentos para se despedir telepaticamente de seu filho, Cable, antes de ser consumida pela explosão do Sentinela Godzilla. E com a medalha de prata fica aquele que já foi conhecido como o mutante mais poderoso vivo, o Magneto. Ele que assume o protagonismo central em X-Men 97 ao tentar cumprir o último desejo de Charles Xavier, herdando o controle do Instituto e liderando seus antigos inimigos no campo de batalha. Na nova animação, as suas habilidades como mutante de nível ômega são exploradas em uma escala colossal e de forma muito mais agressiva que na série original, mostrando que ele é uma força da natureza capaz de dobrar o planeta inteiro à sua vontade. O seu arco atinge o ápice dramático após o massacre de Genosha, onde, tomado pelo luto e pela fúria do seu povo destruído, ele decide abandonar a diplomacia e travar uma guerra definitiva contra a humanidade, demonstrando o verdadeiro e aterrorizante potencial de seu domínio sobre o magnetismo. O poder mutante do Magneto consiste na manipulação e geração de campos magnéticos e de todas as formas de energia eletromagnética. Na nova temporada, a versatilidade e a potência desse dom são levadas ao extremo. Ele consegue controlar com precisão cirúrgica desde pequenas partículas de ferro no sangue de um adversário para paralisá-lo, até erguer estruturas gigantescas de metal como navios cargueiros e arranha-céus, arremessando como projéteis. A sua defesa é praticamente impenetrável devido à sua capacidade de projetar escudos de força magnética que barram disparos de lasers, mísseis e até explosões nucleares. Uma de suas maiores demonstrações de poder na nova série ocorre quando ele usa suas linhas magnéticas do próprio planeta para disparar um pulso eletromagnético global, desativando toda a eletricidade, os satélites e os computadores da Terra de uma única vez, provando que ele consegue afetar o campo geomagnético de nível global. Além disso, Magneto utiliza o magnetismo para levitar e voar em altíssimas velocidades, manipulando os metais ao redor do seu próprio traje e gerando impulsos cinéticos que o tornam um combatente quase imbatível no ar. E claro que o primeiro lugar não poderia ser de outra personagem além de Jean Grey. Ela que é uma das telepatas e telecinéticas mais formidáveis da Terra, e a nova animação eleva o nível de seus dons a patamares assustadores. O poder mutante da Jean Grey se divide em duas vertentes extremamente poderosas para se complementarem no campo de batalha. Sua telepatia é demonstrada com uma escala impressionante na nova animação, permitindo que ela leia mentes, projete ilusões mentais realistas, apague memórias e crie elos de comunicação instantâneos entre os X-Men durante as missões. Na reta final da temporada, vemos Jean usar os seus dons mentais de forma ofensiva ao invadir a mente do Senhor Sinistro, quebrando as defesas do vilão e revertendo o controle genético que ele exercia. A sua telecinese é igualmente poderosa, onde Jean apresenta a capacidade de manipular a própria matéria com a mente, ganhando uma força física descomunal nos novos episódios. Jean consegue erguer toneladas de escombros, levitar múltiplos aliados e inimigos simultaneamente e moldar escudos telecinéticos capazes de suportar rajadas pesadas de sentinelas. A grande inovação visual e tática da nova série é como ela projeta sua energia, criando feixes, lâminas e explosões telecinéticas puras de coloração rosa ou azul que cortam e destroem estruturas metálicas pesadas. Além disso, quando ela acessa o ápice da sua força, Jean exibe uma percepção molecular tão refinada que consegue levitar no ar e desintegrar objetos complexos ao seu redor apenas com o poder do pensamento, flertando constantemente com os limites de uma mutante de nível ômega. No clímax da batalha contra Bastion e o Senhor Sinistro, Jean manifesta novamente a icônica entidade cósmica de fogo de forma espetacular, a Fênix. Utilizando dessa força divina, ela corta o vínculo genético que Sinistro usava para controlar os mutantes e com um único movimento telecinético molecular, desintegra toda a tecnologia e as modificações corporais do vilão, deixando ele completamente indefeso. Essa demonstração reafirma que, tentando viver uma vida normal, a essência da Fênix continua profundamente ligada à alma da Jean, posicionando ela como um trunfo definitivo do universo mutante diante de ameaças de nível global. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa um comentário e um like para ajudar o vídeo a ir longe. Lembrando que o canal ficou parado por mais ou menos um mês, então o nosso alcance vai ficar bem reduzido, então conto com a ajuda de vocês. Valeu e até a próxima!